E aí pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai fazer uma revisão, que vai ser a revisão 2 do nosso conteúdo de Física A. E a gente vai abordar alguns temas como análise de gráfico e lançamento oblíquo no vácuo, certo? E eu vou fazer com vocês alguns exercícios explicando passo a passo e revisando alguns conceitos que eu acho que são bem importantes para o vestibular, certo? Nessa primeira questão, a gente já começa com uma análise de gráfico. Por quê? Apesar de ser uma matéria que não é da minha frente, que é a parte de força e trabalho, a gente pode trabalhar com ela só fazendo análise do gráfico. Por quê? A gente vai ter aqui, ó, um objeto se move em linha reta. A força F sobre ele, paralela ao seu deslocamento, varia com a distância d percorrida pelo objeto, conforme apresentado no gráfico. O trabalho realizado por essa força durante o deslocamento é 12 metros, e em joules. Tá, ele dá esse gráfico aqui pra gente. A gente sabe que a fórmula do trabalho é F vezes a distância, certo? Percorrida pelo objeto. Aqui ele está dando a distância no eixo X e aqui no eixo Y ele está dando a força. Logo, a gente pode descobrir isso aqui, o nosso trabalho, através da área desse gráfico, porque esse gráfico é um gráfico de F por D, que é igual ao trabalho. Então, a gente vai fazer a área desse gráfico. A área desse gráfico vai ser o quê? É um trapézio, certo? Então, a área de um trapézio é dado por quê? B é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui, a gente vai ter a base maior dele é 12, aqui, e a base menor é 7, que é essa aqui, vezes a nossa altura, que é 2, aqui é a nossa força, 2, e dividido por 2. Aqui a gente corta com esse, e o nosso trabalho vai ser igual a 19 joules, certo? Que é a resposta letra A. Beleza? Acho que ficou bem claro. Então, quando a gente tiver um gráfico... foca, isso. Quando a gente tiver um gráfico que é dado a partir da fórmula de alguma coisa que a gente queira, por exemplo, nesse caso aqui o trabalho, é só a gente fazer a área dele, certo? Agora vamos para a segunda questão. Essa aqui é uma questão mais conceitual, não vai exigir conta, certo? Então eu quero que vocês prestem bem atenção nela. Por quê? O que ela fala? O gráfico a seguir representa a velocidade de um automóvel durante seu deslocamento em um determinado tempo. Observando o comportamento por meio de um gráfico, pode afirmar que o veículo no intervalo... Aí tá. O que a gente tem nesses intervalos aqui? Isso aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo, certo? Então, o que acontece? Se a gente tem aqui a velocidade variando, porque isso aqui ela está variando e está crescendo, então quer dizer que o carro está andando e a aceleração é maior que zero, nesse caso aqui. Aqui a aceleração é igual a zero, mas o carro continua andando, porque a velocidade não é igual a zero. E aqui a aceleração é menor do que zero, porque o carro continua andando, só que ele está diminuindo a velocidade. E aqui a velocidade é igual a zero. Então o carro está parado entre D e E, certo? Isso aqui foi uma análise que eu fiz bem rapidinha, para vocês lembrarem, que a gente tem a variação da velocidade, então a gente tem uma aceleração. Se a gente não tem uma variação da velocidade, a gente não tem uma aceleração. Aí essa variação pode ser positiva ou negativa. Aí se ela for positiva, o carro está acelerando, e se ela for negativa, o carro está freando, certo? Agora vamos para as perguntas. Aí nas perguntas ele fala, AB representa a velocidade constante? AB, não. A velocidade aqui está variando. BC encontra-se em movimento? BC encontra-se em movimento. A aceleração é igual a zero, só que a velocidade é constante. Ela é diferente de zero. Como a velocidade é diferente de zero, ele está em movimento. A gente sabe que é a letra B, certo? CD tem velocidade negativa? Não. CD não tem a velocidade negativa. Ela teria se estivesse abaixo do eixo X,
certo? Aí a velocidade fica negativa. Para cá, a velocidade é negativa. Mas até para cá, não é. A aceleração é negativa, mas a velocidade não. DE possui movimento crescente? DE não possui movimento crescente, porque o carro está parado aqui, nesse intervalo, certo? É isso. Compreenderam? Vamos lá. Agora, a terceira questão. Essa terceira questão, eu já fiz o desenho da situação para facilitar um pouco. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, a melhor marca de uma arremessadora de peso que treinava para os Jogos Olímpicos foi de 20 metros. Calcule a altura máxima atingida pelo peso medida a partir do solo, supondo que ela tenha deixado a mão da atleta a 1,8 metros acima do solo, tenha sido lançado segundo um ângulo de 45 graus com horizontal e tenha permanecido no ar durante 2,1 segundos. Despreze os efeitos devidos à resistência do ar. Aí, isso é uma coisa que eu falo para vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer alguns exercícios do vestibular, desenhe o que está acontecendo, coloque em evidência os dados que ele dá para você, por exemplo, 2,1 segundos no ar, aqui ó, a 20 metros de distância de onde ela estava, ele saiu a 1,80, entendeu? Sempre destaquem os dados que ele dá para você, para depois você começar a trabalhar com eles, certo? Aqui é 45 graus, entenderam? Sempre destaque os dados, para vocês não se perderem e manterem a calma, certo? E aí, o que ele quer? A altura máxima. A gente pode destacar assim, para a pergunta. Porque aí a gente já fica também sempre sabendo o que a gente quer, para não se perder nos cálculos e a gente acabar esquecendo o que a gente quer, certo? Isso tudo é para facilitar e deixar a gente resolver os exercícios mais rápido, certo? Agora, o que a gente vai pensar? Vamos pensar nas componentes desse movimento, certo? Como eu já disse nas aulas de lançamento oblíquo, essa velocidade aqui, ela é um vetor e ela pode ser dividida em velocidade no eixo Y e velocidade no eixo X, que seria aqui nosso referencial. No eixo X, aqui, a gente vai ter a aceleração igual a zero, ou seja, essa velocidade em x é uma velocidade com movimento uniforme, certo? Então, a gente pode considerar e usar essa função aqui, o nosso famoso sorvete. Porque não tem aceleração. A aceleração é igual a zero, então a gente não precisa saber disso. Aí, aqui, esse espaço a gente considera como zero, e esse espaço aqui final vai ser os nossos 20 metros, que aí a gente vai saber qual que é a velocidade em x, certo? A gente tem esse tempo, que é 2,1 segundos, que foi o tempo que ela levou para chegar nesse ponto. Então, a gente vai ter aqui S, quer dizer, 20, isso mesmo. 20 é igual a mais V0x vezes 2,1 segundos, certo? Que esse aqui é o nosso tempo de voo. A partir disso, a gente vai poder fazer a velocidade inicial em x como sendo 20 dividido por 2,1, que é igual a 9,52 metros por segundo, certo? A partir disso, a gente vai saber que na altura máxima, vamos considerar aqui esse ponto que seja a altura máxima, a nossa velocidade em y, o nosso vy é igual a zero, certo? O nosso vy é igual a zero, mas o nosso vx vai continuar igual, entendeu? Então, a gente vai pensar no que agora? A gente vai pensar no movimento em y. O movimento em y tem uma aceleração, e é a aceleração da gravidade. A aceleração em y é igual a g. Certo? A gente tem que lembrar disso. Eu vou passar para cá agora, para ficar mais bonitinho. E aí, a gente vai usar qual função aqui? A gente tem uma velocidade, a gente quer a velocidade inicial,
a gente tem uma velocidade final e a gente tem um tempo. E tem aceleração. E o que a gente precisa? A gente usa o voat. Ou, se vocês preferirem, vovó atropelada. Porque aqui a gente tem uma aceleração, a gente tem um tempo, a velocidade inicial e a velocidade final. A velocidade final nossa aqui no caso é 0, porque a gente vai ver a altura máxima dela. Então a gente vai ter, e a velocidade inicial, a gente vai ter como sendo 9,52. Certo? Aí a gente tem aqui como 0 igual a 9,52 menos 10t, certo? Porque a aceleração, aqui a gravidade aponta para baixo, ela é contrária ao movimento, então a aceleração é negativa. Aí a gente vai ter que o nosso tempo é igual a 9,52 dividido por 10, que é igual a 0,95 segundos. Ele demora esse tempo para chegar no ponto máximo, certo? Então, é só a gente jogar essa informação no nosso sorvetão. Certo? Aqui, o nosso S0 vai ser 1,80, porque 1,8, porque ela sai dessa de 1,8. Aqui, o nosso tempo vai ser esse 0,95, a nossa velocidade inicial vai ser de 9,52 e a aceleração vai ser menos 10, porque é a nossa gravidade. Também a gente poderia ter feito isso aqui de uma forma mais direta, usando Torricelli, que é essa aqui. É essa aqui. O nosso ΔS seria o quê? O ΔS nesse caso ia ser S menos 1,80. Certo? Porque é o espaço. Quer dizer, é 1,80 menos S. Falei errado, desculpa. Ia ser 1,8 menos S. Esse aqui ia ser a nossa variação do espaço. E aí esse espaço a gente ia ter como altura máxima. Ia ser só somar 1,80. Entendeu? Entenderam? Daria para fazer por esse, mas eu quis fazer desse jeito aqui para explicar mais certinho e mostrar o caminho mais longo. Esse aqui, se alguém quiser fazer em casa, pode fazer. Eu posso corrigir também se tiver alguma dúvida, mas o resultado deve ser o mesmo. Certo? Aí a gente vai ter o quê? Aqui, nesse caso. O nosso S, aqui vai dar 1,8, o nosso S0, mais 9,52 vezes o nosso tempo, que é 0,95, mais, quer dizer, pode ser mais, menos 10 vezes 0,95 ao quadrado, sobre 2. Isso aqui vai dar menos 5, cortando, a gente vai ter menos 5 aqui. Então, o nosso S, resolvendo toda essa equação aqui, vai dar 6,3 metros. Só resolver essa equação e a gente vai ter, que é 6,3 metros. A nossa altura máxima. Tranquilo? É isso. Agora, vamos para a questão 4. Também é uma questão mais conceitual. Então, a gente vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção. O que ela fala? Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuava sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Aí a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou no outro exercício. A gente sabe que quando a gente está no momento inicial,
de lançamento oblíquo, a gente tem uma velocidade assim, que a gente vai ter uma componente que participa dessa velocidade em y e uma componente que participa em x. E isso aqui vai variando. Esse y, ele varia, porque a gente considera ele como sendo um lançamento vertical. Esse x é constante, certo? Então, logo, no ponto mais alto, a gente vai ter o quê? O que acontece no ponto mais alto de um lançamento vertical? A velocidade fica igual a zero, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter uma velocidade com Vy igual a zero. Então, a gente vai ter uma velocidade assim, simplesmente. Vx, porque não vai ter mais a componente y. A componente y fica igual a zero. Então, a gente só tem uma velocidade horizontal. Aí, o que a gente vai falar? O que a gente vai saber? Qual é o objetivo no ponto mais alto da trajetória. Sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Indefinido, não, a gente sabe, a gente acabou de definir, já pode cortar essa questão. Pois é nulo, não é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Não. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante esse movimento. Não. A gente tem uma aceleração devido ao movimento do lançamento. Horizontal. Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia do objeto mantém seu movimento. Não, por quê? Horizontal no sentido do movimento. Não é, porque o movimento horizontal não está funcionando aqui, porque a gente viu que a velocidade horizontal não funciona. Inclinado em direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Não, a força inicial não é constante, porque a gente vai ter uma velocidade variando em y. Aceleração, então, certo? Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Inclinado para baixo? Não. Ah, olha só. Eu acho que eu li errado. Vamos ver. Desprezando a resistência do ar, qual a direção e sentido do vetor força? Ah, é do vetor força. Resultante. Eu estou pensando no vetor velocidade. Olha só o erro. Vamos ver, então. Ah, olha aqui. É esse mesmo, ó. Vertical para baixo. Pois somente o peso está presente durante o movimento. É verdade, porque aqui, ó, como eu disse, nesse movimento aqui, a gente vai ter uma velocidade para cá. Porém, as forças vão se anular, porque a gente só vai ter uma força-peso que vai estar apontando para baixo, que é devido à nossa gravidade. Entenderam? A gente não vai ter a parte do... A gente não vai ter a velocidade jogando ele para cima, em y. A gente só vai ter essa força, que é a força-peso, devido à ação da gravidade. Então, é vertical para baixo. É a resposta à letra B. Desculpa aí, gente, é que eu não tinha percebido que eu estava falando sobre força resultante. Por isso que eu falo que é importante a gente marcar qual o objetivo dele. O objetivo da questão, certo? Fica aí de aprendizado. E se alguém não entendeu o porquê, eu posso explicar de novo essa questão. Sincero, de verdade. Só me perguntarem. Agora vamos para a questão 5. Essa aqui vai ser a última questão que a gente vai fazer. E eu já deixei ela desenhada aqui também. O que acontece nessa questão? A gente vai ter, ó, dois amigos, Berstáquio e Protássio, distantes de 25,5 metros. Berstáquio lançou obliquamente uma bola para Prostáquio, que partindo do repouso desloca-se ao encontro da bola para segui-la, no instante do lançamento, em direção da bola. Certo, eu vou explicar certinho o que está acontecendo para não precisar ler. O que acontece? A gente vai ter aqui, ó, o Berstáquio, que vai estar nessa posição, lançando uma bola para o Protássio, que vai estar a 25,5 metros de distância dele, certo? Aí, o que vai acontecer? Ele quer saber qual que deve ser a aceleração do Protássio para que ele consiga chegar aqui nesse ponto C com a bola, e ele consiga pegar a bola. E ele dá pra gente que a altura máxima que a bola atinge é de 11,25 metros.
E a velocidade em x, nesse momento, é 8 metros por segundo. Certo? Aí ele dá até aqui um desenhozinho mostrando quais são as forças atuando. Então a gente vai fazer a partir disso. O que a gente vai ter? A gente vai ter que pensar nos vetores da velocidade, tanto em x quanto em y, certo? A gente tem que em y a gente vai ter um movimento acelerado, certo? Então a gente pode usar a fórmula de Torricelli para conseguir definir qual que é a nossa velocidade em y. A gente vai ter Torricelli, porque a gente sabe que nesse ponto aqui a velocidade dele é zero, a velocidade em y é zero, usando de novo a mesma regra. Então a gente vai ter que a velocidade ao quadrado em y final é igual a velocidade inicial em y mais 2 vezes a delta s, certo? Essa velocidade aqui a gente sabe que é zero, então a gente pode simplesmente falar algumas coisas aqui. A aceleração vai ser igual a menos 10, por causa que é a gravidade, e o nosso ΔS vai ser igual à altura máxima, que é 11,25 metros. Então, a gente tem a equação dessa forma. Opa, tá certo. Menos 10 vezes 11,25. Correto? A partir disso, a gente vai ter que a velocidade inicial em y vai ser igual a raiz de 225, porque a nossa velocidade está aqui, está ao quadrado. Se a gente fizer esse produto, vai dar 225. Logo, a nossa velocidade em y é igual a 15 metros por segundo, certo? Dito isso, a gente vai precisar calcular o tempo de subida, porque agora a gente tem a velocidade inicial e a gente consegue o tempo de subida, porque a gente tem a nossa variação da altura e a gente tem a nossa velocidade inicial. Por que a gente vai querer saber o tempo de subida? Porque a partir do tempo de subida a gente consegue deduzir quanto tempo ele ficou no ar, certo? Então a gente pega aqui, o tempo de subida vai ser dado pelo pela equação V igual a V0Y mais AT, certo? A gente tem que essa velocidade final é igual a zero, porque é no ponto máximo. Ponto de máximo, a velocidade é igual a zero. Então a gente vai ter que vai ficar igual a 0,15, que é a nossa velocidade inicial, menos 10t. E isso a gente tem que o nosso tempo de subida é igual a 1,5 segundos, certo? Então, só que agora a gente sabe o tempo de subida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, a gente sabe que o tempo total no ar é 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, o tempo total no ar é de 3 segundos. Ele ficou no ar por 3 segundos. Agora, fica muito mais fácil. Por quê? A gente sabe o tempo que ele levou para vir do ponto A ao ponto C. Correto? Então, a gente vai calcular agora usando a nossa velocidade em x. Por quê? A gente sabe todas as informações e x não varia com o tempo, a velocidade. Logo, a gente pode usar a fórmula do nosso sorvete, que é S igual a S0 mais V0 x t. Por quê? Assim a gente vai saber qual que é a distância entre o ponto A e C. Isso a gente sabe que dá S igual a 8 vezes 3. Porque ele dá aqui pra gente que a nossa velocidade em x é igual a 8 metros por segundo. E essa velocidade não varia. Logo, 8 metros por segundo vezes 3, que é o nosso tempo no ar. O S0 nosso a gente considera como sendo zero. Então, a gente vai saber que a distância entre o ponto A e C é 24 metros. Então, a gente tem que saber quanto tempo, qual que é a aceleração do potássio para ele chegar no ponto C nesse tempo, em 3 segundos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando o nosso sorvetão, em comparação com as informações que a gente tirou, certo?
vai ser S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse A vai ser a aceleração do potássio. Esse V0 é igual a zero, porque ele sai do repouso, certo? Então, esse S final nosso é de 25,5 metros e esse S inicial é de 24 metros, que é onde a gente saiu, certo? Então, a gente vai ter 25,5 menos 24 metros, que esse aqui é a distância que ele tem que percorrer, essa variação. Isso aqui tudo vai ser igual a 24... Opa, não, 24 não. Eu já passei para aquele lado o nosso espaço, certo? Eu já passei para o lado o nosso espaço. Então, aqui vai ser já direto a aceleração, que vai ser a aceleração do potássio, que é o que a gente quer saber, vezes 3 segundos ao quadrado, que é igual a 9, dividido por 2. Correto? Então, a gente vai ter que a aceleração do potássio, pronto, é igual a 1,5 dividido por 4,5. Eu simplesmente resolvi essa situação. Dividi o 9 por 2 e fiz 25,5 menos 24. 1,5 e 9 dividido por 2 é 4,5, certo? A partir disso, a gente sabe que a aceleração do potássio é igual a 1/3 de metro por segundo ao quadrado, que dá a nossa letra B. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, tenham entendido ela. E qualquer dúvida envolvendo essa parte, podem me mandar mensagem, podem me avisar e falar a dúvida que vocês têm, que eu vou tirar ela com o maior prazer. Até mais, se protejam, lavem as mãos e fiquem